Olá a todos, vamos para mais um Pod Farmas. Rossana Freitas, farmacêutica, e hoje tenho o prazer de receber no nosso Pod Farmas doutora Érica Rosas. Para mim é super fácil falar dela, hein, gente? A admiração já é de um tempinho. Érica foi assim uma das as grandes, vamos chamar, incentivadoras da minha profissão. Do gostar de saúde pública, do gostar das pesquisas, de estar... Érica já trabalhou também no serviço público, viu, gente? Então, hoje, assim, eu tenho um grande prazer de recebê-la, de contar essa história um pouquinho, então, do jeito que ela me incentivou. Eu tenho certeza que vai incentivar vocês também. E aí, assim, essa grande surpresa que ela já chega aqui dizendo assim, ó, a empresa fez 25 anos, gente. Assim, fiz parte daí lá no início. Então, não vamos falar do tempo, mas vamos falar de tudo aquilo que deu certo. E é isso, sim, essa é a essência principal do nosso Pod Farma. Falar um pouquinho daquilo que deu certo, daquilo que tem grandes incentivos, e isso foi. E, assim, para nos deixar mais, assim, emocionadas, né, eu tenho que mostrar essa sensibilidade, assim, até nos grandes detalhes de dar homenagem à empresa. Então, aqui tem a luz das nossas boldas de prata para o seu ano novo. Então, assim, se sintam também prestigiados com essa essência, eu falo para vocês, uma delícia, e falar um pouquinho do que é Érica Rosas, que eu tive esse privilégio de compartilhar grandes momentos da nossa história. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Rossana. Muito obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui compartilhando algumas coisas, conversando aí sobre esses anos todos. Né? 25 anos de empresa, 30 anos de formada. Fiz agora, no dia do farmacêutico. Foi justamente o nosso dia. Já parabéns a todos, parabéns para nós, parabéns, né? Que lutamos tanto. Érica, então você formou, vamos lá, vamos falar um pouquinho do que é essa tua trajetória desses teus 30 anos. Teve vontade de desistir? Não, desistir não. Tô vendo. Não, foi uma escolha muito segura, né? Porque ela foi fruto de um processo. Não foi uma escolha lá atrás, eu vou ser farmacêutica magistral. Então, as coisas foram acontecendo, eu fui criando e aproveitando as oportunidades que foram aparecendo. E desistir, não. A gente passa alguns momentos assim mais difíceis, mas isso não é privilégio de ninguém, todos passamos. Então... a vida adulta, né, a vida dos boletos, ela traz desafios para todo mundo. Todos vencem, até os boletos. Então, ela veio de um outro estado, se encantou com a nossa terra, já se tornou uma criana de coração. Já teve os meninos. Já tive meus filhos aqui. Essa historinha. Eu cheguei em 1995. E me formei em 1994, 20 de janeiro de 1994. Olha, que data linda, gente. Eu me formei e comecei a trabalhar na minha cidade, né? E vim para assumir... Em Natal, né? Em Natal. Eu me formei na UFRN em 1994. Em 95, eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para professora da UFAC. Olha... gente, o Acre te chamando para professora. E aí eu vim para assumir esse cargo, né? Fiz o processo seletivo, fui aprovada e vim. E cheguei em 1995, meio do ano de 1995. Quase meio do ano, um pouquinho antes. E aí comecei a trabalhar, né? E, nossa, nessa época eu fiz muita coisa. Eu já vinha de uma experiência como farmacêutica. E aí, por enquanto, só na docência. Sim. Os primeiros tempos foram só na docência. Mas era um contrato de professor substituto. E aí, era uma coisa temporária, né? Quem já foi professor substituto sabe que você é temporário. Então, eu vim... E ainda fiquei mais de um ano, né? Fiquei quase 2 anos. Houve uma greve muito grande na universidade nessa época. E o reitor pediu autorização do ministério, para prorrogar todos os contratos dos professores substitutos para que os alunos não ficassem ainda mais prejudicados. Que é o que acontece que é o que acontece, né? E hoje, a gente vê
pouco professor substituto na UFAC. Mas naquela época era bastante, sabe? E aí isso tinha um problema de continuidade. Até porque concurso público é oneroso para todas as empresas, não seria diferente, né? É complicado, tem coisa que atrasa. Então, veja bem, eu cheguei aqui já perto do final de abril para um semestre que havia começado já. Eu não vim para cumprir o semestre que estava por chegar, mas sim para cobrir o semestre que já havia começado, uma corrida contra o tempo. E foi uma experiência extraordinária. Dar aula foi apaixonante. Apaixonante. Acho que é aonde eu me sinto mais realizada. Tanto que lá na farmácia... Quem sabe você ainda não continua, olha, é ao gosto. Lá na farmácia eu tenho a minha salinha hoje. Minha salinha de treinamento, com meu data show, minha lousa. Isso é verdade, gente, eu acompanhei algumas. Então, assim, foi realmente uma experiência extraordinária. Eu tive turmas muito grandes, turmas pequenas, tive todo tipo de turma. Então, eu lecionava para biologia e enfermagem. E, nesse intervalo, eu cheguei a ministrar 10 disciplinas diferentes. Meu Deus. Eu vim para microbiologia e imunologia, eu dei genética 1, 2 e 3, eu dei biologia celular. Ai, gente, acho que eu não vou lembrar todas agora. Mas foi que experiência, Mas né? foi extraordinário. Foi extraordinário, porque você tem que estar estudando antes, pois né? Para apresentar uma aula não é uma coisa fácil. Não, e aí a gente desenvolve aquele lado pedagógico que a gente tem, que de verdade a gente leva para o resto da vida. E que aprendemos juntos com eles, cada um, né? Exato, porque você está todo o tempo aprendendo, você está todo o tempo ensinando. E quando você tem um pouquinho de método para isso, fica tudo com mais resultado, né? Mais produtivo. É o grande encanto da docência, né? Pois é. Você está aprendendo com cada um e cada dúvida ali te desperta um outro lado, né? E aí vem aquele clichê, né? Ai, o professor aprende mais do que ensina. É verdade. Eu concordo. É verdade, assim, existe... Aprendi muito. Também. A gente aprende muito dando aula. Você é obrigado a se preparar e existe uma troca. Os alunos, eles cobram. E essa cobrança é importante. Sim, sem dúvida. E isso realmente é um estímulo e é um aprendizado diário. Todos os dias tem alguma coisa que você não sabe responder. Todos os dias tem alguma coisa que você leva para casa para pesquisar. Então, assim, foi realmente uma experiência sensacional. Nessa época, eu entrei como farmacêutica da Fundação Hospitalar. Olha aí, viu, gente? Falei que ela foi de serviço público também. 6 anos trabalhei na Fundação. Foi outra experiência, assim, sensacional. Sensacional. A área hospitalar, ela encanta. É um mundo, né? E eu vim de uma faculdade que valorizava muito, né? A UFRN, ela é uma das faculdades de farmácia mais antigas do país. E a gente tem ali lá um hospital universitário. Muita questão da farmácia clínica do Dr. Tarcísio Palhano. Dr. Tarcísio Palhano. Eu fui aluna do Dr. Tarcísio Palhano na graduação. Eu estive dentro... grande prazer de trabalhar com o Dr. Tarcísio. Eu estive dentro da farmácia hospitalar com o Dr. Tarcísio Palhano, com a doutora Ivonete Batista. Dentro da farmácia hospitalar, na dispensação de medicamentos com o Dr. Tarcísio Palhano. Grandes referências para Grandes referências. Então, assim, não é para todo mundo, não. Entendeu? É uma ostentação. Olha, fala de um orgulho. Eu tenho um orgulho extraordinário disso. A doutora Ivonete Batista, ela me orientou na farmácia clínica, acompanhando o paciente no leito. Né? O meu TCC eu lembro como se fosse hoje, insuficiência cardíaca congestiva, acompanhando o paciente, fazendo orientação. Então, realmente, e isso eu me formei em 94, e isso foi em 1993, a gente já fazia isso. Não, e para você ver, a resolução da farmácia clínica veio sair o quê? Em 2013. Olha aí. Né? E antes a gente já falava, ou seja, muita resolução, muita coisa do que sai é o que ela sai, mas das experiências que os outros tiveram durante a sua trajetória. Pois é. Eu tive experiências assim sensacionais também. Eu tive a oportunidade de participar da primeira padronização de medicamentos do estado. Sim.
Com a doutora... Era a doutora Lúcia Noblar. Era. Ela mas veio, a secretária de saúde era a doutora Grace. Gente, foi na época que eu cheguei. Foi. Nessa época, era só eu como farmacêutica. As representantes das outras unidades hospitalares eram enfermeiros. Então, eu fui, de verdade, a primeira farmacêutica hospitalar do Estado. Os colegas, atuante, né? Porque muitos estavam na análises clínicas. Exatamente. Os colegas, eles conseguiam conciliar, né? E aí, a Fundação como hospital terciário, né? As coisas se desenvolvendo, eles precisaram de um profissional que se dedicasse exclusivamente a isso. E eu vim nessa época. Da UFBA na época. Quando eu cheguei já estava uma coisinha bem, né? A UFBA veio bem depois. Quando a UFBA veio... Já tinha finalizado a padronização. Quando a UFBA veio, eu já não estava mais como servidora pública. Teve a parceria, né? Vários setores da saúde se desenvolveram. Fiz o mestrado. Fiz o mestrado pelo convênio da Fundação com a Universidade Federal da Bahia, mas nessa época eu não estava mais como servidora pública. Olha, gente, era grandes incentivos, eu acho que era assim, o trabalho rendia, né? Você fazia e o Estado dava aquela contrapartida de te incentivar a estudar, isso era assim, importantíssimo. Importantíssimo. E tempo depois, quando eu cheguei, esse trabalho já havia, e aí a UFBA, em parceria com a doutora Lúcia Noblar e os demais, foi quando me referenciaram e falaram assim, conversa com a Érica que ela vai te dar o norte da farmácia hospitalar, olha aí. E a gente nasceu ali a questão da farmácia hospitalar, né? Pois foi por ali. Aí já tinha, assim, alguma assistência, né? Porque é necessário que se fizesse a organização do estoque de medicamentos para o atendimento dos pacientes internados, em alguns estabelecimentos públicos, a dispensação, né? Mas ali a coisa começou a ter um pouquinho mais de impulso. Sim. E eu fiquei 6 anos no hospital. 6 anos? 6 anos. Quando haviam 3 anos que eu estava no hospital... É claro, assim, que logo nos primeiros anos eu saí da universidade, né? Eu ainda fiquei na universidade quase 2 anos, até que as turmas que estavam em curso, elas finalizassem o semestre, para que esses alunos não ficassem prejudicados, como eu disse. E aí, depois, eu me desliguei da universidade. Depois, eu fiquei, assim, como professora convidada, aqui e ali, né? Aí, eu lembro que eu fui uma das professoras, eu ministrei 2 módulos no curso de especialização para médicos, em especialização em homeopatia. Depois, eu fui fazer também ministrar sobre farmácia homeopática em um curso de metodologia científica na Universidade da Bahia para farmacêuticos, um curso de especialização lá. E aí, assim, eu continuei participando, né, da atividade acadêmica, mas de uma forma esporádica. Porque virou referência, assim, para chamada. Aí o pessoal falava assim, não, chama a doutora Érica que dá certo. Não era assim? A gente tinha vários cursos, vários. E aí, quando nasceu a questão de puxar para farmácia... Então... de manipulação. Aí a gente, já estabelecido na cidade, né? E eu já não estava mais na universidade, estava só na fundação. E a gente achou que a cidade caberia, né? Uma empresa Mas você como já a se nossa. sentia bem nesse lado? Tipo assim, já despertava pela homeopatia? Sim, eu fui monitora de farmacotécnica na faculdade. Isso puxa muito. Se a gente der uns passinhos mais para trás, quando eu estava para fazer vestibular, o que aconteceu? Eu era uma pessoa totalmente fascinada por química. Totalmente fascinada. Ai, gente, tá vendo? Tem farmacêutico para tudo. Eu era totalmente fascinada por isso. Sempre tem, né? Um grande professor na vida da gente que inspira. Nossa, que inspira, eu tive um grande professor, né? No antigo 2º grau, que hoje é ensino médio, que foi um mestre extraordinário e que aquilo tudo para mim fazia muito sentido. E eu gostei muito da química. A responsabilidade dos nossos mestres. Pois é. E aí, também na escola, estudando genética, também fiquei encantada por isso. E aí, eu resolvi que eu ia tentar ser engenheira genética. Uma área Pois importante.
Olha aí, vocês sabiam que farmacêutica atuava na engenharia genética. Na genética, a engenharia genética é perfeito. E aí como fazer isso, né? Eu era uma menina de 17 anos e eu não sabia, porque não existia esse curso, gente. Na verdade, eu acho que não existe esse curso até hoje. Como que eu vou fazer isso? Aí eu fiz cartinhas manuscritas para as grandes universidades do país, né? Eu me aconselhei com a minha mãe, que era professora universitária do curso de pedagogia. Olha de onde vem aí. Pois é, a gente quer fugir da sala de aula, a gente não consegue. E aí, ela me orientou e eu segui as orientações dela. Eu fiz as cartinhas manuscritas na época. Gente, eu tô falando em 1989. E fui nos Correios procurar um livro de CEP dessa altura. Hoje você quer o endereço, você faz o quê? Você joga no Google. Você vai lá, né? Naquele tempo a gente foi. No livro de CEP, pra procurar o endereço. Eu falei isso da época do DEF, gente. Gente, o pessoal não sabe o que é um livro de CEP. Que você tinha que ir na agência dos Correios pra isso. Um negócio desse tamanho. Aí eu fui lá, procurei, mandei a cartinha. E eles me responderam. Foi. Fui orientada. Olha, você faz qualquer curso da área de saúde, porque isso você vai conseguir fazer numa pós-graduação, né? Não existe um curso de graduação para isso. Aí o curso da área de saúde que mais tem afinidade com química é farmácia. Eu não tive dúvidas, entrei no curso de farmácia. Só que, assim, essa coisa de você botar a mão na massa, sabe? De você observar as reações. Ai, gente, eu sou fascinada por uma fumacinha colorida. Os tubinhos de ensaio, as aguinhas coloridas, né? Você pegar as titulações. A gente sai do laboratório assim, toda encantada, né? Sentindo um profissional perfeito. Assim, achei! É aqui, né? O meu lugar é aqui. Então, assim, eu já comecei a me identificar muito com aquelas reações químicas laboratoriais, aqueles testes, aquelas titulações, os doseamentos, né? Os indicadores de pH, entendeu? E eu fascinada com aquilo. E aí entrei como monitora de farmacotécnica, que é a disciplina da preparação de medicamentos. E fiquei na monitoria de farmacotécnica um tempão. Olha só. Um tempão. Na verdade, eu estava sempre fazendo alguma coisa extracurricular, né? Estava sempre atrás de algum estágio, sempre atrás de alguma coisa. Isso é importante, até para a gente poder identificar, olha, o pessoal que está... Identificar o seu campo de atuação é uma das ferramentas melhor durante o curso. Sabe como que eu comecei? Né? Eu fiz o primeiro semestre da faculdade. No segundo semestre, a gente tinha uma disciplina chamada Bioquímica. E aí, a professora de Bioquímica me chamou para trabalhar como voluntária no projeto de iniciação científica do CNPq. Aí eu comecei lá como voluntária, né? Trabalhando de graça, como todo mundo faz, né? É assim que a gente inicia. É assim que a gente inicia. E aí, depois eu prestei a seleção para ser bolsista, né? Ganhava meio salário mínimo, me achava a pessoa mais rica do mundo com aquele meio salário mínimo. Mas, né? Cabia direitinho nos gastos. Gente, aquilo era maravilhoso. Aquilo era lanchar, qualidade de vida. Sem pedir dinheiro pai e mãe, era tudo de bom. Sair no final de semana com o namorado. Tenho dinheiro hoje. Tô maravilhoso, cheia. Gente. E aí, assim, começou daí. E eu sempre com essa afinidade muito grande pelos processos laboratoriais, né? Isso é importante. Mas eu não tinha muita afinidade pela parte das análises clínicas, entendeu? Aquilo não era uma coisa que me encantava tanto. Tanto quanto já o laboratório de farmacotécnicas, análises, era outra, né? A minha percepção na época era que aquilo era limitado, né? Hoje eu sei que não, hoje eu sei que aquilo é um mundo. Simplesmente eu não tive afinidade e não me encantei. Comecei como monitora de farmacotécnica e quando eu me formei, eu recebi um convite para trabalhar numa farmácia de manipulação homeopática da minha cidade. Então, já começou a te puxar desde aí? Já começou desde aí.
Já começou desde aí. Já se identificou. Eu tinha uma professora, né? Tinha me dado aula na faculdade e ela tinha... O que tinha chamado a atenção dela... Porque, assim, a homeopatia, ela se desenvolveu muito na França. Então, existem vários textos em francês que a gente estuda, ou os textos originais, ou os traduzidos, né? Na língua francesa. E eu sabia falar francês. Olha o outro lado, doutora Érica. Eu sabia falar francês. Aí, assim, a professora... Aquilo chamou a atenção da professora. E eu comecei a estudar. Gosto de química, eu falo francês. Prato cheio. Eu cheguei no lugar certo, né? Essa professora, ela tinha uma farmácia na cidade e ela estava abrindo uma filial lá. Aí ela me convidou para... Eu tinha que passar por uma formação com ela, né? Porque tinha algumas exigências para isso. E aí a ideia era que ela me preparasse para eu ser a responsável técnica da farmácia filial que ela estava abrindo na época. E eu fui. E morta de feliz. Gente, são oportunidades, não é? É por isso que eu estou dizendo, a gente cria oportunidades. Que às vezes a gente não enxerga isso como oportunidade e fala assim, imagina, quantos a gente escuta dizer assim, poxa, então, assim, não me ofereceu um valorzinho. Nada. Né? O convite da professora Thaís, lá no início da minha graduação, para eu ser bolsista voluntária. Depois eu fui bolsista mesmo, né? Remunerada, mas... Inicialmente, eu fui bolsista voluntária lá do projeto de CNPq. E aí você vai... É porque eu estou abreviando, mas tiveram outras coisas que aconteceram nesse caminho. Eu fiz também estágio voluntário em hospital. O que aparecia, eu ia fazendo. Gente, isso só engrandece o currículo. Pois é. Então, assim, além de eu criar oportunidades, como o caso da abertura da Rosas Pharma, eu também... consegui aproveitar algumas oportunidades que apareceram, né? Não deixei passar. E aí... Você já, quando pensou na farmácia de manipulação aqui, você já tinha o projeto desenhado? Já tinha, porque eu deixei a farmácia lá para vir aqui tentar assumir a oportunidade da carreira universitária, né? A carreira acadêmica. Mas eu já tinha uma experiência nessa área. E aí foi quando a gente imaginou, né, que a cidade poderia comportar mais um. Eu sou muito grata pela forma como o Estado acreano recebeu a mim, ao meu marido, aos nossos projetos, né? E a gente conseguiu construir a nossa vida profissional aqui. E aí a gente abriu a empresa, né? Inaugurada no dia 23 de julho de 1998. Olha só! Gente, muito bom lá no centro da cidade, onde a gente está até hoje, ali pertinho da Ótica Santana, do Banco Santander. A gente começou ali. E ali, aos pouquinhos, foi crescendo, né? Eu lembro que foi uma época de muito trabalho na minha vida. Eram poucas farmácias de manipulação? Eram poucas. Né? Eram poucas. Eu lembro que eu trabalhava 18 horas por dia. E quando eu conto essa história, tem pessoas que olham para mim com uma cara assim de piedade. Nossa, gente, eu estava tão feliz. Sabe? Era uma sensação de realização. Assim, foi muito trabalho. Eu passei 2 anos sem tirar nenhum domingo de folga. Né? Foi muito foi trabalho. A aceitação, assim, porque a sociedade em si, gente, não era uma coisa fácil você falar que os medicamentos de manipulação, você tinha aquela, né? Ainda mais cidade pequena, que tinha toda uma... né? Então, assim, não é um trabalho fácil de você se posicionar no mercado. Então, Rossana, eu lhe digo que até hoje... Um grande desafio. Até hoje é um desafio, porque... A comunidade, a sociedade, ela não conhece tudo que uma farmácia de manipulação pode fazer. A gente pode ajudar tanto na rotina das pessoas, sabe? A gente tem um trabalho de divulgação, a gente trabalha... Porque, na verdade, a gente trabalha a individualidade do paciente. A gente trabalha as necessidades individuais. Então, assim, eu acho que a gente foi muito bem aceito, mas é um trabalho de formiguinha. A gente ainda tem... É surpreendente, assim, determinadas... Não acabou o trabalho, não, né? Determinadas perguntas mais, que eu recebo, por exemplo, até hoje. Tem gente que pergunta para mim e fala assim, quantos
quantos miligramas você pode fazer esse medicamento? Você pode fazer uma cápsula de quantos miligramas? Criatura, eu tenho uma balança, eu posso fazer quantos miligramas você quiser, desde que esteja dentro das dosagens máximas terapêuticas, porque a gente não vai ultrapassar. Permitidas. Mas você tem, às vezes, uma criança que precisa de uma dosagem personalizada, você tem um paciente com comprometimento renal, comprometimento hepático, um idoso, um paciente que toma um monte de medicamento, que pode estar sofrendo interação, pode precisar de um ajuste. Polifarmácias, e aí pois que pode, né? Entendeu? Então, assim, a adesão ao tratamento. Você, às vezes, vê um paciente, aquele monte de frasco, para ele tomar uma cápsula de cada um. Gente, dá para fazer tudo num medicamento só, vai ser muito mais fácil. O paciente vai ter o frasco da manhã, o frasco da hora do almoço, o frasco da noite, ou se for o caso, se puder ser tudo na posologia de 12 em 12 horas, um frasco pela manhã e um frasco à noite. Então, assim, a gente pode associar substâncias que foram prescritas por médicos diferentes, desde, evidentemente, que eles autorizem isso. Mas pode ser feito. Então, é o uso assim, racional mesmo do medicamento, porque é a nossa essência. Então, deixar, né, muito claro para o paciente. Mas a gente ainda tem muita confusão na cabecinha de vários, assim, seja da sociedade, os demais, de dizer assim, não, esses medicamentos de manipulação não têm efeito. Já escutou? Já escutei. Ou então é a mesma coisa que o genérico. O genérico agora fazendo 25 anos, assim, do lançamento da lei do genérico. Agora, gente, dia 10 é assustador, de fevereiro, né? Já vai fazer 25 anos. 25 anos da lei. E aí, assim, você escuta até hoje tanta coisa relacionada a isso, aí você fala assim, meu Deus, conta um pouquinho, assim, de onde vem, como você compra um princípio ativo. Nossa. Gente, tem É um processo extremamente detalhado. A gente tem controles desde a hora que a gente compra esses insumos. Eles são adquiridos mediante uma série de regras. A gente não pode comprar de qualquer fornecedor. Então, os fornecedores precisam estar regulamentados perante a vigilância sanitária. Quando esses insumos chegam, eles passam por testes. E todo o processo da preparação do medicamento, ele é monitorado eletronicamente. Inclusive, essa é uma obrigatoriedade que não é uma obrigatoriedade, né? Legal, não existe essa obrigatoriedade do monitoramento eletrônico, mas nós temos já há muitos anos, há cerca de 20 anos, a gente já faz o que a gente chama de pesagem monitorada. Então, assim, muitas dessas coisas que eu estou falando, eu tenho ainda vídeos. Tem as fichas de pesagem, tudo tem certinho. As fichas de pesagem. Cada fórmula tem a sua ficha de pesagem, que passa por várias conferências. Só que hoje, a tecnologia está dentro da nossa rotina. Hoje, a gente tem todas as balanças monitoradas por computadores. Então, tudo isso se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a pesagem monitorada, lá no Instagram da Rosas Pharma tem um vídeo meu explicando sobre isso. Isso é perfeito, isso é bom. O que como é que a gente faz isso, que todos entendam isso. A gente trabalha com leitura eletrônica de código de barras. A balança, ela é travada pelo sistema informatizado, ela não deixa pesar uma quantidade errada. Então, assim, isso dá credibilidade. É uma questão de segurança do paciente, entendeu? Já tive paciente que às vezes questiona, não, mas o médico mandou eu vir aqui, mas não sei quem falou que eu viesse aqui. Eu tive um paciente, aliás, não tive um só, que pediu para ir no laboratório acompanhar a preparação do seu medicamento. Eu não tenho condição de colocar todos, né, para fazer isso, mas assim, um ou outro, por que não, né? Por que não? Sim. Né? Então, isso é importante também. A gente tem todo um processo que nos dá total segurança, tranquilidade de que nós estamos trabalhando mesmo com um melhor resultado de esquema terapêutico que a gente pode oferecer. Isso é um diferencial. Você acredita que foi um diferencial para o crescimento da empresa? Foi um diferencial para o crescimento da empresa. A gente informatizar todos os setores. Então, isso realmente, ele traz agilidade, segurança, ele traz todo um comprometimento que a gente tem com a excelência, né? Porque o que a gente quer é oferecer para o paciente o que tem de melhor. Então, a gente tem toda uma legião aí de clientes, alguns muito antigos,
que relatam, né, sucesso com o tratamento. A gente, né? Pois é, a gente consegue oferecer muitas vezes uma redução de custo bastante significativa. E isso vem principalmente porque a gente reduz a quantidade de medicamentos. Todas as substâncias que o paciente precisa fazer uso, elas estão lá. Mas elas não estão isoladas, né? Como a gente costuma falar. A gente não é um monte de monodroga. A gente tem as fórmulas com as composições individualizadas para a necessidade de cada um. E aí a gente consegue fazer coisas como: o paciente precisa tomar uma cápsula, mas o medicamento só está disponível na forma líquida, né? Então, assim, tem associações que são fixas. Não sei exatamente por que acontece isso, mas você dificilmente consegue encontrar um relaxante muscular sem associação com cafeína, né? A maioria dos relaxantes musculares estão associados com analgésicos e com a cafeína. Então, a gente consegue fazer essas fórmulas individualizadas. Conseguimos fazer todos os medicamentos? Não, porque não temos acesso a todas as substâncias. Algumas substâncias a gente não consegue encontrar nos fornecedores qualificados, dos quais a gente precisa comprar. Tem essa questão toda para obesidade, algumas entram no mercado, saem, então realmente você tem que estar a todo momento muito atualizado. Exatamente. Nessas questões técnicas, né, doutora Érica, nesse sentido de tentar colocar tudo isso que está hoje na fonte de evidência dentro do seu estabelecimento. Se os pacientes e os prescritores realmente tivessem conhecimento de tudo aquilo que a gente pode fazer, a gente procura levar essa informação, né? Mas a nossa capacidade de alcançar a todos é limitada. Não vamos conseguir alcançar a todos. Mas fica o meu convite. Faça suas perguntas, tire as suas dúvidas. A gente vai ter o maior prazer de explicar. Eu acho que é essa a intenção maior, tá vendo? Assim, o nosso Podfarmas é isso. É trazer um pouquinho e saber, né? Passar para a sociedade, passar para o colega o que nós, farmacêuticos, conseguimos, né? Qual a sua perspectiva em relação ao crescimento ainda da sua empresa como farmacêutica? Você se sente mais farmacêutica? Você hoje se sente mais empresária? Como é que você está nesse cenário? Então, como farmacêutica, eu não consigo deixar de ser técnica. Né? Então, uma vez na essência, pronto. Tá sempre estudando, né? Sempre, todo dia. Sempre, todos os dias chegam. Quer dizer, para mim só chega as dificuldades, né? É muito dinâmico, né? Essa questão da profissão. Você tem que estar se atualizando. Todo tempo. Acho que não existe uma profissão mais regulamentada e mais... Nós temos muita regulamentação. A RDC que regulamenta a farmácia de manipulação, que é chamada... Se na farmácia comunitária já temos imagina magistral, na farmácia magistral, né, popularmente conhecida como farmácia de manipulação, as regulamentações são enormes. A RDC 67 de 2007, que regulamenta o funcionamento da farmácia de manipulação, é a resolução de diretoria colegiada da Anvisa, ela tem mais artigo do que a Constituição Federal. Então, é uma loucura o que tem ali. Então, assim, é muito regulamentada. Até porque precisa ser, né? Nós estamos lidando com... como a gente falou, a gente está falando em segurança do paciente. Exato. Nós estamos falando no uso racional de medicamentos, então nós temos nossa essência como profissionais, tudo isso que acaba sendo nossa essência maior, né? Pois é. A gente tem essa lidar com o medicamento é a essência, como você diz, da profissão farmacêutica. Né? A nossa profissão surge daí. E aí existe uma série de desmembramentos de trabalho. Então, a farmácia é uma profissão que ela oferece para o seu profissional muitos campos de trabalho. Então, pode-se trabalhar em hospital, na farmácia comunitária, conhecida como drogaria, pode-se trabalhar no serviço público, no serviço privado, na parte de consultoria, análise, toxicologia, e aí a gente tem estética.
Estética. O ramo da estética está se desenvolvendo de forma que super isso acelerada. linkou com a manipulação que ajudou tanto? Nossa, Você acha que ajudou muito? Muito, linkou demais. A gente tem todo um público hoje de profissionais de saúde. A farmácia de manipulação ela é muito vista com esse lado linkado com a estética, sim, né? sim. Sempre foi. Sempre foi, desde o início. A primeira clínica que a gente atendia com peso, assim, em quantidade, era a dermatologia. Até hoje, a gente ainda atende muitas fórmulas dermatológicas voltadas para o tratamento das doenças e também voltadas para o embelezamento, né? Sim. E aí, a pandemia, ela deu, assim, uma acelerada muito grande nessa área da estética. Por 2 motivos principais. O primeiro foi a questão das reflexões. Foi um período em que as pessoas passaram por muitas reflexões sobre a minha vida não é só trabalho, entendeu? Aquele momento assim, eu. Não, e a minha família, e assim, qual é o objetivo, qual é o meu propósito, entendeu? Esse tipo de reflexão que sempre existiu e vai continuar existindo, mas isso foi muito forte durante a pandemia. Muitas pessoas pararam naquele momento, mesmo algumas pessoas que estavam trabalhando muito. Quando eu digo que param, eu não estou dizendo que elas ficaram em casa de perna para cima. Não é isso. Foi um momento em que quem é de saúde trabalhou que as mais outras até. atividades, elas tiveram que diminuir para você focar, né? Não, é isso, mas assim, foi um momento em que você reflete sobre o objetivo da sua vida, né? Qual é o seu propósito, o que você está fazendo aqui? Você vai viver de pagar boleto, acordar, trabalhar, pagar boleto e morrer amanhã. Entendeu? Porque muitas pessoas, a pandemia veio assim, né? Gente, hoje eu estou aqui, amanhã... Você vai chegar na segunda-feira e dizer coragem, hoje é segunda-feira. Você vai chegar na sexta-feira e dizer graças a Deus, sexta-feira. Não existe isso. A vida é todo dia. Você precisa ter um propósito, você precisa ter um objetivo todos os dias. É uma nova oportunidade. É sempre uma nova oportunidade. Então, esse tipo de reflexão que foi própria com mais intensidade ou menos intensidade, mas todos passamos por isso. Quem tinha um pouquinho de discernimento do que é estar vivo durante a pandemia passou por esse tipo de reflexão. Mesmo nós, profissionais de saúde, que trabalhamos muito durante a pandemia. Acho que foi uns momentos assim que eu vou falar assim, não dizendo nome, gente, sempre foi médico, se foi enfermeiro, não, mas no nosso nicho, o farmacêutico, ele trabalhou muito. Você não viu farmácias fechando. As drogarias não fecharam. A farmácia é o estabelecimento de saúde pública mais próximo da população. Mais acessível. Eu falo acessibilidade com isso sempre, porque... Exato. Em qualquer bairro que você for, você tem uma família que é atendida por uma farmácia. E ali você tem condição de você ter uma informação voltada para a saúde e informação de qualidade. Pode não ser uma informação total. A farmácia não tem condição de atender todos os procedimentos que a população precisa, mas ela tem que estar preparada para fazer os direcionamentos necessários. Sim. Muito bem. Além disso, a questão do online, né? Que se disseminou em tudo quanto foi lugar. Era live, era EAD, né? Foi uma maneira de mantermos próximos, né? Que a gente estava todo mundo distante. E aí aquilo se desenvolveu muitíssimo. O que aconteceu? As pessoas começaram a se ver na live. Eu tô aqui conversando com você, eu tô vendo você, mas eu não tô me vendo. Se nós estivéssemos gravando uma live online, no Instagram, no YouTube, sei lá, eu estaria me vendo. E isso fez com que as pessoas quisessem se cuidar. Existem dados estatísticos, eu tenho um gráfico sobre isso. Eu tenho um gráfico sobre isso que mostra o tanto que a questão de procedimentos voltados para o cuidado pessoal aumentou durante e no pós-pandemia imediato. E aí se desenvolveu a área da estética. Por que a área da estética? Não é só beleza, sabe? Ah, não, a madame lá que quer fazer uma lipoaspiração para tirar 2 quilinhos. Ah, não, porque a fulana lá quer fazer um peeling. Não é só isso, entendeu? Você tem, por exemplo, lipodistrofia ginoide. É o nome da celulite. Em graus muito avançados, isso dói.
Você tem, por exemplo, uma mulher que precisa se submeter a cirurgias por causa de um câncer, ela precisa passar por drenagem linfática para ter qualidade de vida, para não ter um braço que incha, para conseguir ter força para segurar esse copo. Você tem, por exemplo, uma adolescente que, se não cuidar da pele, vai ficar todo marcado para o resto da vida, e isso pode ter desdobramentos emocionais. Eu podia ficar aqui citando uma lista interminável. Quanto de que você entra na vida. Você entra na vida, e às vezes são procedimentos simples. É o cuidado, né? Você passar por um profissional voltado para a estética, que vai desenvolver alguns procedimentos para potencializar os resultados, mas que também vai dar uma série de orientações para os produtos que você vai usar em casa, e também fazer acompanhamento disso. A responsabilidade do profissional da estética tem na vida de uma pessoa que tem já tudo passando por tanta coisa e precisa ali daquela atenção. Né? A gente trabalha com produtos de estética, porque hoje nós não somos somente mais uma farmácia de manipulação, né? Hoje a Rosas Pharma é um grupo de marcas, e nós temos algumas marcas voltadas para... essas parcerias, Érica, que te deu, assim, de... Então, vou trazer parcerias, porque... Então, assim, a manipulação não é só que a manipulação não deu certo, ela agregou... Ela agregou, porque, veja bem, o paciente que chega até a empresa, ele tem necessidades múltiplas. Nós moramos numa cidade pequena, como você já falou. Então, a gente não precisa e não consegue, e dificilmente vamos conseguir nos especializarmos. Eu sou uma farmácia de manipulação que atende reumatologia. Somente? Não. A gente atende paciente de todas as clínicas. E aí, vem aquela necessidade de você ser aquele estabelecimento que vai atender o paciente na necessidade dele. Por um todo, Por né? um todo. Então, o tanto que a gente consegue colocar de produto dentro da empresa para que o paciente tenha em mente o seguinte: a Rosas Pharma é a empresa que vai ter o produto que eu preciso. Eu não sei se eu preciso de um cosmético, de um suplemento, de um manipulado. Eu não sei o que eu preciso, mas eu vou lá, porque lá eu vou encontrar tudo que eu quero. Então, como que até começou? O tempo, né? Ninguém tem mais tempo. Então, como é que começou? Justamente porque quando nós abrimos, a dermatologia era uma clínica muito forte. E aí começou a aparecer os tais dos filtros solares com tonalizante. E aí a gente foi procurar isso. Foi quando foi a primeira marca, né, que a gente trouxe, que foi a Adicus. Que agregou a Rosas Pharma, foi a... Exatamente, porque para que eu conseguisse desenvolver... A gente consegue fazer manipulados, filtros solares, e também em colores e tonalizantes, em várias apresentações. Mas, assim, você precisa encontrar uma linha de trabalho para que você consiga se aprofundar, se manter atualizado. Então, nós optamos por não investir tanto assim nessa área do filtro solar manipulado. E começou daí. Então, para que a gente conseguisse justamente complementar os tratamentos à base de ácidos, à base de despigmentantes, que é até hoje uma das maiores demandas, né? A mancha de pele. A gente foi atrás de produtos de filtros solares, né? Variados. Até num estado como o nosso, aqui no calor, Nossa, a incidência solar é fortíssima, né? A temperatura muito alta, e aí o sol, ele bate aqui numa incidência, né? A gente tem uma radiação que vem meio que a 90 graus, que é uma coisa que não acontece quando você desce mais para o hemisfério sul, hemisfério norte. Sim. Isso faz alguma diferença também. Quem está mais próximo da linha do Equador, a gente tem realmente a gente sofre mais com essa radiação. E aí começou daí, uma coisa vai puxando a outra. E hoje nós somos um grupo, a gente tem muitas marcas. Então, na área de cosméticos, por exemplo, nós temos os cosméticos para uso domiciliar, né, da Adicus e da BioAge. E nós temos também os cosméticos para uso do profissional da estética. Que não é só o farmacêutico, enfermeiro, biólogo. Tem vários, fisioterapeuta. Né, fisioterapeuta. Outras ações. A fisioterapia foi a primeira
que eu tenho acompanhado, a primeira profissão, depois da medicina, que se dedicou ao trabalho com estética, justamente na reabilitação do paciente. O fisioterapeuta faz limpeza de pele? Mas... A fisioterapia, ela avançou muito ao longo desses muito, anos. Muito. Realmente é uma das áreas. Há quase 20 anos, quando nós entramos em contato com a Adicus, para a gente realmente trazer a linha profissional, porque nós trouxemos primeiro só a linha home care, né? A linha do paciente, do cliente final que usa em casa. E aí, foi a primeira coisa que a gente fez. Então, há cerca de 20 anos, mais ou menos, foi quando a gente trouxe a primeira linha profissional. E nessa época, a Adicus é de Vitória, no Espírito Santo, e nessa época, lá eu já encontrei fisioterapeutas trabalhando. E na época, aquilo não fez nenhum sentido para mim. Gente, mas fisioterapeuta... E aí eu comecei a conversar com as pessoas e eu comecei a entender o que é que essas pessoas estavam fazendo. Os pontos, né? Eles falam muito dos pontos específicos de tratamento. Pois é, bem e hoje interessante. a nossa empresa, a gente trabalha com essas linhas de cosméticos, Adicus e BioAge, que também tem tanto para o profissional, produto de trabalho para o profissional, como também para o paciente usar em casa. A gente tem uma linha só masculina, chama Barba de Respeito. Tem um mix de produtos muito legal para o homem que quer tratar da barba, que quer tratar do cabelo. Homem. Exclusivo para homem. Olha aí. Muito tem uma pomadinha lá para penteado que dá pra gente usar. Olha, dica. Olha aí. Dá pra gente aqueles usar. Cabelos assim. Aqueles rebeldes. Assim, dá pra gente usar. Mas assim, a proposta realmente é pro homem. A gente tem a Trivit. Nós somos distribuidores oficiais da Trivit, que é uma linha de cabelo masculino e feminino, que tem também a linha profissional e a linha do cliente. Muito bacana. A gente tem uma linha só para unhas, que se chama Pro Unhas. A gente tem 2 linhas de chocolate funcional. Sabe aquele público que tem... Meu Deus, eu fui lá e ganhei, gente. Livre de lactose, livre de glúten. Não me deixou sair de lá não sem um monte. E aí, assim, toda a linha de suplementos, né? Para prática de atividades físicas. Isso, assim, ampliou e a manipulação continuou. A manipulação é o nosso carro-chefe. Até hoje. Então, mas assim, a pessoa que precisa de um cuidado pessoal, seja ele para uma reabilitação por causa de um problema de saúde ou para garantir a qualidade de vida, nós certamente vamos ter o produto lá. A gente vai ter orientação. Essa é a nossa proposta, né? E o nosso manipulado lá, ele até hoje é o nosso carro-chefe, é o nosso forte. E eu tô lá na minha salinha de trabalho, coladinha com o laboratório o dia todo. Quantos farmacêuticos você trabalha hoje? Somos eu e mais 4 farmacêuticos, alguns acadêmicos, né? Olha, você está levando estagiários também? Alguns acadêmicos estão com a gente como funcionário, né? O pessoal fica como funcionário mesmo. Isso já é um estímulo, né? Você acha que eles dali já saem encantados, Na verdade, hoje, todas as minhas farmacêuticas, elas não entraram na farmácia como farmacêutica. Todas elas. Eu tenho farmacêuticos que estão comigo há mais de 10 anos. Mas eles entraram quando entraram na faculdade. E já despertaram esse lado, né? Realmente, as meninas estão lá há um tempinho. As meninas estão lá há um tempão. Então, já tem bastante tempo que eu não contrato mais profissional. É o pessoal da casa, sabe? O pessoal que começa a trabalhar lá, faz faculdade e trabalha durante o dia com a gente. Desperta o outro lado e vai... Aí, na maior parte das vezes, quando a pessoa está perto de se formar, a gente tem vaga. Porque a gente está crescendo, né? Crescendo muito. E aí as pessoas vão ficando. Para mim isso é uma alegria. Gente, virou referência mesmo. Então, dos 25 anos de Rosas Pharma, o que você aprendeu mais, Érica? Que você fala assim, aprendi nos meus 25 anos a ser mais... Aprendi a lidar com pessoas. Isso é importante. Aprendi. Quer dizer, melhorei. Acho que ainda tem muito para aprender. É uma coisa fascinante você pensar em oferecer para a sua equipe uma oportunidade de trabalho para o crescimento individual de cada um. Crescer junto com a empresa. Crescer junto com a empresa. Isso é importante. Entendeu? Então, além dos farmacêuticos que estão comigo hoje e que
Tem outros profissionais. Tem profissionais. Lá da farmácia saíram advogados, contadores, fisioterapeutas, enfim, eu tenho muita gente que faz faculdade e trabalha lá com a gente durante o dia. E algumas dessas pessoas ficam na empresa trabalhando e outras vão seguir as suas carreiras, né? Mas, para mim, é uma alegria, de verdade. Porque a gente cresce junto. Da vida dessas pessoas, né? E essas pessoas fizeram parte da nossa história. Cada um que passou por lá deixou sua marca. Sabe, nós somos hoje o produto de todas as pessoas que passaram com a gente. Eu não tinha essa percepção quando nós começamos. Não nessa profundidade. Né? Sempre achei que você tem que lidar com... A equipe não é... A equipe é um público. Eu tenho vários públicos. Eu tenho o cliente e o paciente. Nem sempre o cliente é o paciente. Né? Às vezes, quando o paciente está muito ruim, ele não vai na farmácia. É o amigo, é a mãe, é o pai, é o vizinho, é o parente, é outra pessoa que vai. Quem vai até a farmácia não está com sua saúde tão comprometida. Então, são públicos diferentes. Nós temos os fornecedores, nós temos os prescritores, nós temos a equipe. A equipe é o público. Eu invisto muito hoje no meu crescimento pessoal, eu invisto em capacitação para lidar com pessoas, para que eu possa compreendê-las e para que eu possa servi-las verdadeiramente. E para os mais 25 anos, qual é o objetivo da Rosas Pharma? Vamos lá, para mais 25. Gente, vou chegar lá daqui uns 50 e falar, gente, 50 anos atrás eu também fiz mais. E para os mais 25, Érica, o que vocês têm de objetivo? Assim, eu quero dar Rosas Pharma... A gente quer continuar conseguindo acompanhar... Você acha que parou? Ainda tem muito? Não para nunca. Nunca vai parar. Eu espero ter sabedoria para que a gente consiga continuar acompanhando todas as evoluções, todos os avanços, porque é muito dinâmico. É muito dinâmico. Não podemos reclamar de monotonia. Jamais. Ela está ali se movimentando. Nunca. Eu tenho uma agenda todos os dias quando eu chego para trabalhar. E eu nunca cumpro totalmente essa agenda. Sempre aparecem novos desafios. E é aí onde está a grande cachaça do negócio. É você resolver problema, né? E saber que eles aparecem e que a gente dá conta. Isso é bom. E que a gente consegue servir as pessoas. A gente serve o paciente. A gente serve o prescritor que precisa de uma solução. Que nem ser sempre... útil, né? Nós somos um profissional muito útil nessas questões. E a gente serve a equipe. A gente serve a equipe. Saber trabalhar junto, liderança. Isso agora, veja importante. bem, servir a equipe não significa fazer tudo o que ela quer. Entende? Nortear. A gente precisa fazer tudo o que tem que ser feito. Mas para o bem comum. Para o bem de todos. Só que isso pensando no que é melhor para todos. Então, você realmente entender o que é melhor para cada um dos membros da equipe. Porque o resultado da empresa é o resultado do sucesso de cada um. Então, não existe... Ele não é individual, nunca vai ser. Nunca vai ser. E quanto mais eu consigo colocar isso em prática, mais eu acho que a gente consegue ter resultado. Eu acho que a grande chave da coisa é essa aí. Tá vendo? Érica, eu gostaria agora que você falasse para aquela câmera, certo? Essa aqui. Um recado para os nossos futuros colegas, aos que estão, né? Às vezes, até aquelas pessoas que já formaram. O que você aprendeu na manipulação e para ser esse incentivo, né? Que você hoje é esse espelho que todo mundo segue, todo mundo sempre elogia. Gente, eu também fui conselheira regional de farmácia, tá? Fomos juntas. E assim,
nós vimos muita coisa, né? Muito crescimento, e esse número de profissionais está aumentando e a gente quer o melhor realmente. Então, eu gostaria que você falasse para eles um pouquinho de você e dizer assim, o que você possa dizer hoje, se você tivesse que dar um conselho para essa turminha. Qual o conselho, depois de toda essa sua experiência, essa sua história linda? Para aquela câmera. Isso. Seja a sua melhor versão. Sempre. Sempre. Não aceite ser menos do que você pode ser. Não é ser maior do que ninguém. E nem tentar alcançar algo inatingível. Mas é se superar. Sempre. Superar os seus próprios limites. Sempre ver o que é que você pode fazer de melhor. Todos os dias, todos os anos, estamos no início de ano, é um excelente momento para fazer essa reflexão. O que é que eu vou fazer esse ano? Como é que eu vou encarar a minha vida para eu ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, do que eu fui ano passado? É isso. E fazer isso com alegria, né? Com leveza, porque esse é o objetivo pelo qual nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer desse mundo um mundo melhor. Isso é ser farmacêutica. Isso é ser farmacêutica. Érica, muito obrigada. Obrigada. Que venha mais 25, 50 anos de Rosas Pharma, que você continue exalando essa essência de ser farmacêutico por excelência. Muito obrigada. Um dos nossos primeiros podcasts tem que ser com Érica. Faltou a Meire. Eu vou reunir todas ainda no podcast bem grandão. Uma lista para você. E que venha outros anos de muita comemoração. Um abraço a toda a equipe Rosas Pharma. Fiz parte, gente, por um pequeno período de tempo, mas assim, aprendi muito. Acho que são oportunidades assim que a gente também agradece. Gratidão a toda a experiência que você passa para todo mundo. Obrigada por ter participado, por ter aceito. Muito obrigado por estar aqui contando a minha história. Muito obrigada. A gente tem muito orgulho disso. De dizer a Rio Branco que eu sou uma pessoa muito feliz. Pela forma. Rio Branco só ganhou com isso. Ai, a gente que agradece. Obrigada aí. Obrigada. Mais um Pod Pharma com vocês hoje. Doutora Érica Rosas e Rossana Freitas apresenta mais um Pod Pharmas com vocês.